Senhor presidente, eu venho à tribuna nesse momento para falar de um tema que me marcou muito. Venho falar sobre a alienação parental. Eu, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, fui procurado por pais e mães que dedicaram a sua vida para debater esta questão, do conflito no momento em que os pais se separam, que fica a criança. A criança usada indevidamente como instrumento até de barganha do pai ou da mãe. Já a separação é legítima e é normal, quando o casal não se entende mais e quer caminhar de forma diferente. Agora, os filhos não podem pagar a conta. Por isso, dia 25 de abril é o Dia Internacional da Alienação Parental. E como eu fui relator dessa matéria, a partir desse grupo de pais e mães que me procuraram, e hoje é lei, eu venho à tribuna falar desse tema. Senhor presidente, o que há de mais importante no ambiente familiar do que viver em harmonia? Pais e filhos em congraçamento permanente, em meio a muita alegria, numa convivência salutar, que lhe propicie o crescimento individual e da própria célula familiar. Pois é, o mundo mudou. O mundo mudou muito nos últimos anos. O que deveria ser um núcleo permanente de convivência, em meio a muito amor, como previsto nos preceitos religiosos e não religiosos, segundo os quais o casamento era para durar, até que a morte o separe, atualmente está se tornando cada vez mais raro. Os casais se separam, muitas vezes de forma litigiosa, e as consequências recaem, infelizmente, sobre os filhos, a começar pelos interesses em relação à guarda paterna. E é por isso que a Associação de Portugal, da Espanha, dos Estados Unidos e do Brasil, envolvidas na luta por direito de pais separados, se esforçaram por estabelecer uma data para reflexão e outras ações sobre o tema. Surge assim 25 de abril. Passou a ser o Dia Internacional de Conscientização sobre Alienação Parental. Senhor presidente, senhoras e senhores, a alienação parental tem como marca a implantação, infelizmente, de falsas memórias e abuso do poder parental e está se tornando mais comum a cada dia que passa. Certamente, já temos tomado conhecimento de fatos que ocorrem nos meios em que convivemos, no trabalho, entre amigos, nas vizinhanças, em outros grupos, onde os filhos são chamados a pagar a conta. Trata-se da influência ou pressão injustificada que uma criança ou adolescente recebe, fazendo com que passe a ter restrições em relação a um dos genitores. Acaba por gerar o afastamento entre pais e filhos e o desenvolvimento de sentimentos negativos, como ódio e a própria indiferença. A alienação parental pode ser promovida pelo pai ou pela mãe, pelos avós ou qualquer pessoa que conviva de maneira próxima ou possa influenciar a criança ou o adolescente. Isso leva à conclusão de que são necessários pelo menos 3 participantes para a ocorrência da alienação parental: o alienador, o alienado e o próprio filho ou filha. Senhor presidente, o alienador é a pessoa que pretende que o filho apresente restrições em relação a um dos genitores. O alienado é aquele dos genitores que não convive permanentemente com o filho. O termo alienação parental só se aplica quando a mãe ou o pai alienado não der motivo, isto é,
não apresente comportamentos que possam resultar na construção, então, de uma imagem negativa. Aliás, a alienação é a violação de um direito do genitor e da criança que pode trazer sérias consequências emocionais e psicológicas para os filhos. Ocorre cada vez com maior frequência na atualidade, pois os casamentos são muito menos estáveis e duradouros do que foram no passado. É fato e é real. Antigamente, quando as separações não eram comuns, as crianças e adolescentes acompanhavam de perto o comportamento dos genitores, estando menos sujeitos a influências que provocam a alienação. Senhor presidente, a alienação parental não é um tema exclusivo do meio jurídico. A própria denominação tem origem na área da medicina. Foi o médico psiquiatra americano Richard Gardner que propôs ainda em 1985 a denominação alienação parental, que no Brasil se tornou conhecida como síndrome da alienação parental. No meio médico, a síndrome se apresenta como um processo que consiste em programar uma criança, vejam bem, para que ela odeie ou recurse à presença de um dos genitores. Instalada a síndrome, a própria criança dá a sua contribuição na campanha para desmoralizar o genitor alienado, geralmente recusando a sua companhia, o que acaba por resultar na quebra dos vínculos paternos. Claro, isso incentivado por um dos dois. Para inibir a disseminação dessa síndrome, visto que as separações de casais cada vez mais frequentes nos dias atuais constituem um campo fértil para o seu crescimento, o Congresso Nacional aprovou em 2010 uma lei específica sobre o tema. A Lei 12.318, de 26 de agosto de 2010, que define em seu artigo 2º, considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sobre a sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie o genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com esse. E a própria lei, que eu tive a alegria de ser o relator, a pedido desse grupo de pais e mães, e a própria lei, no parágrafo único do artigo 2º, apresenta algumas ações que podem ser consideradas fatores de alienação, não descartando outras que podem ser classificadas como tal pelo juiz ou mediante perícia e ação. Primeiro, realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade. Segundo, dificultar o exercício da autoridade parental. Terceiro, dificultar contato da criança ou adolescente com os pais ou mãe. Dificultar o exercício do direito regulamentado da convivência familiar. Quinto, omitir deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médica e alteração de endereço. Sexto, apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares, desde ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente. Sétimo, mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando a dificultar a convivência da criança ou adolescente com outro genitor, com familiares ou mesmo os avós. Senhor presidente, senador João Costa, tive a satisfação de atuar como relator da proposição que deu a origem à lei da alienação parental, que considero importantíssima para o benefício das nossas crianças e dos nossos adolescentes.
foi uma iniciativa louvável, que veio lá da Câmara, do deputado Regis de Oliveira, autor do projeto de lei na Câmara, número 2010. PL 4053, de 2008, na origem. Sua emenda deixava bem claro o propósito da futura norma e que vinha assim redigida. Dispõe sobre a alienação parental, altera o artigo 236 da Lei 8.069, de 13 de julho de 90, interferência promovida por um dos genitores na formação psicológica da criança, para que repudie o outro, bem como atos que causem prejuízo ao estabelecimento ou manutenção do vínculo com esse. Esse projeto veio ao Senado em 26 de março de 2010 e foi distribuído para a Comissão de Direitos Humanos, Legislação Participativa e para a CCJ. O relatório de minha responsabilidade foi aprovado na CDH em 9 de junho de 2010, na íntegra. O de responsabilidade do senador Pedro Simon foi também aprovado lá na CCJ em 7 de julho de 2010, mantendo o relatório original. Foi uma tramitação bastante rápida aqui no Senado, com decisão terminativa. Esse tema passou a fazer parte do ordenamento jurídico brasileiro na forma da Lei 12.318, de 26 de agosto de 2010. Como afirmei no relatório que apresentei na CDH, a lei busca interferir no âmbito privado para proteger crianças e adolescentes de práticas autoritárias e tirânicas que, na tentativa indevida de enfraquecer laços efetivos, causam sérios prejuízos psicológicos às crianças. Visto que crianças e adolescentes compõem o segmento mais vulnerável no caso do conflito familiar relacionado ao exercício parental. Julgo, portanto, trazer à tona ainda uma das conclusões de audiência pública realizada aqui e na Câmara dos Deputados, que também consta do relatório por mim apresentado na oportunidade da votação da CDH. A alienação parental, também chamada de implantação de falsas memórias, é forma de abuso emocional que pode causar à criança ou adolescente sérios distúrbios. Senhor presidente, aproveito essa oportunidade, esse pronunciamento, para cumprimentar a escritora Glória Pérez e o diretor-geral da novela Salve Jorge, Marcos Steckman, por estarem abordando esse tema tão importante no horário nobre da TV Rede Globo. É muito positivo que essas questões sejam pontuadas, assim como já havia ocorrido em relação a outros temas. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Estatuto do Idoso, a questão dos autistas, são temas que as redes de TV estão tratando com muita competência. Por isso, senhor presidente, eu aqui reflito nesse momento, ao mesmo tempo que faço a reflexão, dou meus cumprimentos por essa novela, por estar tratando do tema. Eu tenho assistido com muita atenção a forma como aquele casal trata o filho, que é quem está pagando a conta, e por isso o casal será enquadrado, claro, na lei parental, porque lá é um fato criado pela escritora, mas que na vida é um fato real, que acontece para centenas e centenas de casais. E assim como tenho certeza, outros temas relacionados a esse campo dos direitos humanos, nós haveremos de ouvir no nosso sistema de comunicação, enfim, na mídia. Quero cumprimentar também o Jornal Zero Hora, do Rio Grande do Sul, e a sucursal em Caxias do Sul, o Jornal O Pioneiro, que publicaram excelente matéria relativa à alienação parental como um alerta a todos e a todas. Tema sobre o qual eu, e repito de novo, o senador Pedro Simon, fomos relatores aqui no Senado. Espero, sinceramente, senhor presidente, que esse 25 de abril, e falo hoje a pedido das associações que me pediram que eu relatasse o tema, que hoje eles estariam assistindo, que vai ser no dia 25, daqui a 3 dias, que esse 25 de abril, Dia Internacional de Conscientização sobre a Alienação Parental, sirva
para muita reflexão e para que as pessoas tomem conhecimento dos males causados pelo comportamento excludente de alguns genitores e parentes que tentam incutir nas crianças e adolescentes restrições contra o genitor que não detém a guarda paterna ou materna. O afastamento das crianças ou as restrições desenvolvidas em relação à convivência a que têm direito os genitores, certamente não deixa de causar danos emocionais e psicológicos aos filhos, muitas vezes de difícil solução, porque eles ficam entre o pai e a mãe, entre a mãe e o pai. A Lei 12.318, de 2010, constitui, sem dúvida, um grande avanço na adequação das regras de convivências com a sociedade atual. Meus cumprimentos aos pais e mães, que foram eles que construíram esse projeto. Levaram para a Câmara, depois vieram em massa ao Senado e aqui, depois de audiências públicas, muita conversa, muitas reuniões, nós aprovamos o projeto e a presidenta sancionou. Os filhos não têm culpa de os pais se verem incapazes de conviver mais tempo junto, ou nos casos em que sequer chegaram a uma convivência mais estreita. Eles merecem usufruir do amor e da proximidade dos genitores, um amor que a própria natureza se encarrega de tornar presente reciprocamente em filhos e pais. Todos os esforços para evitar a alienação parental são bem-vindos, em benefício de uma convivência mais saudável entre as pessoas, para que tenhamos um Brasil cada vez melhor, um mundo cada vez melhor, porque essas crianças de hoje, os jovens de hoje, como eu dizia quando aqui relatamos o Estatuto da Juventude, serão aqueles que vão dirigir o país no amanhã. Os jovens de hoje serão os grandes empresários do amanhã. Os jovens de hoje serão os grandes senadores de amanhã, as grandes senadoras. Os jovens de hoje serão os governadores, os deputados, os prefeitos. Será quem vai presidir o país no amanhã. Isso é a lei da vida, é irreversível. E por isso nós tínhamos que, nesse momento, fortalecer esse debate tão positivo da alienação parental. E fiz questão de fazer no dia de hoje, porque eu sei que essa fala que aqui fiz, eles vão reproduzir no dia 25 em muitos locais, onde aqueles que trabalharam diretamente com o tema não poderão naturalmente estar presentes. Por fim, senhor